Dar início a mais um encontro, né? Não se assuste, ele está brincando, tá? Vamos lá, então. Olha só. Parece um locutor, né, da TV. Olha só, onde é que nós estamos, então? Parte 1, aspectos gerais, função, princípios, organização, controle. Fechou tudo isso, ok? Qual o tema da aula de hoje? Poderes e abuso de poder, tá? Depois, na segunda parte da aula, falaremos, então, sobre a responsabilidade civil do Estado, ou também chamada responsabilidade extracontratual do Estado. Vamos lá, então. A aula de hoje, o ponto principal, poderes administrativos, tá? Quando a gente estudou os princípios aqui da administração pública, eu chamei a atenção muito para vocês da autotutela. Lembra disso? Que era o poder da administração rever os seus próprios atos, e ela podia utilizar a anulação, a revogação. Isso é importantíssimo, povo. Isso aí cai em princípios e também cai na nossa matéria aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, poder vinculado, poder discricionário, lembra alguma coisa para vocês? Anulação, revogação, cai aqui também. Então, por isso que eu tenho que estar ligado. Vimos na aula passada que também cai na aula de controle, esse conhecimento, né? Quando o judiciário faz o controle externo, ele analisa legalidade. O que ele pode usar? A anulação. Então, tem que estar ligado nisso. É um assunto forte para as provas, tá bom? Podem cair em qualquer um deles, mas eu tenho que estar preparado. Então, vamos lá. Objetivo, falarmos, então, sobre os poderes administrativos. Então, tá. Vamos lá. O que vem a ser poderes, então? Tá? O que vem a ser o tal de poderes? No primeiro dia de aula, nós vimos que o direito administrativo é um ramo de direito público, estuda um conjunto de princípios e normas que regem o exercício da função administrativa. Lembra do conceito? Beleza. Aí nós vimos que o conjunto de princípios e normas ganhava o nome, chamado regime jurídico administrativo. E aí nós fizemos uma separação, que ele dotava a administração de poderes e deveres, prerrogativas, sujeições, tá? E isso vem aparecendo em vários assuntos. Poderes, né? Os poderes, eu disse para vocês no primeiro dia de aula, que se traduzia em qual princípio? O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. E os deveres, a indisponibilidade do interesse público, ok? Então, hoje o estudo é sobre os poderes. E aí eu tenho que lembrar que os poderes estão relacionados ao princípio da supremacia. E o que tem que vir na minha mente na hora? Desigualdade na relação. Por que tem a desigualdade? Por causa das prerrogativas, por causa dos poderes. Quem está acima? O Estado. Quem está abaixo? Os administrados. Então, esse conjunto de prerrogativas faz com que tenha essa desigualdade na relação. Lembre que é uma relação vertical entre o Estado e administrados. Tá? Há uma desigualdade aqui na relação. Nós vimos que essa desigualdade ela cai nas pessoas jurídicas de direito privado, quando eu estudo uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que explora uma atividade econômica. A aula passada a gente viu isso. Mas a maioria das relações que o Estado faz parte é assim. Ok? Então vamos lá. O objetivo de hoje é entendermos esses poderes, esse conjunto de prerrogativas. Tá? O poder é um só. Mas para fins didáticos, para fins de estudo, a doutrina separa em 6 poderes. E eu tenho que saber cada um deles o que significa. Tá bom? Então, poderes de maneira geral, pessoal, nada mais é que o conjunto de prerrogativas, o conjunto de instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico para que, por meio deles, a administração pública possa atingir a sua finalidade com o interesse público. Então, por que eu tenho um conjunto de poderes? Interesse público. Não posso ter dúvida. Lembram? Essa desigualdade aqui é interesse público. E se eu não buscar o interesse público, o que acontece? Chamado desvio de finalidade. Tá? Então tem que vir na hora, que o abuso de poder é o gênero e uma das espécies é o desvio. Então eu tenho esse conjunto de poderes aqui, mas eu tenho que usar em prol da coletividade. Se eu buscar um particular, é desvio da finalidade pública. Certo? Então esse assunto forte para a prova. Vamos lá então. Conhecido como poderes e deveres, pois ao mesmo tempo que a administração tem prerrogativas de usar os poderes para a percussão do interesse público, também tem o dever de usá-lo. Lembra que no primeiro dia de aula a gente falou do regime jurídico, que dota do chamado poder-dever? Então, ao mesmo tempo que a administração tem um conjunto de prerrogativas, ela tem o dever de usar, que é a indisponibilidade, ela não pode abrir mão disso. Ok? Por isso que a gente fala que é poder-dever. Uma informação importantíssima, os poderes são irrenunciáveis. Por que os administradores não podem abrir mão dos poderes? Qual é o princípio que está relacionado a ser irrenunciável? A indisponibilidade do interesse público. Lembra? Então, eu tenho um conjunto de poderes, mas eu não abro mão disso.
Então, ele é irrenunciável. Então, está relacionado a qual poder, a qual princípio aqui, ó? O princípio da indisponibilidade, do interesse público. Então, ao mesmo tempo que tem poderes, não pode abrir mão desses poderes. Um exemplo prático. Um gestor público, se depara com uma irregularidade, ele tem o dever de apurar o fato? Sim, tem o dever de apurar o fato. Ele não pode abrir mão disso. Mas ele tem os poderes para fazer isso. Que é um dos poderes que nós vamos ver agora, é o poder disciplinar. Mas ele não pode abrir mão. Tá bom? Então, vamos lá então. Continuando. Olha só. Se o administrador, no uso desses poderes, não busca o interesse público, estaremos diante do abuso. Então, toda vez que esse gestor público não busca o interesse público, nós estamos diante do abuso. E aí, lembrar que eu tenho o desvio e o excesso. Depois nós vamos ver mais sobre esses dois aqui, tá? Daí tem que ver o detalhezinho que cai na prova, tá? Por enquanto, ficamos com o conhecimento geral aqui. Outra coisa importantíssima para a nossa prova. Se o agente fica ou não sujeito ao controle judicial. Se ele, dependendo se ocorrer, por exemplo, aqui, o abuso de poder, tá? Então, vejam bem, toda vez que houver um abuso de poder, ou seja, por desvio ou por excesso, cabe ao Poder Judiciário fazer a verificação, porque aí eu tenho um ato nulo, ok? Eu tenho um ato ilegal e aí cabe ao Poder Judiciário fazer a chamada anulação, tá bom? Então, isso é importante para nós, que pode ocorrer aqui, ó, havendo abuso de poder, pode ocorrer a autotutela, rever o ato, ou o judiciário através da anulação, certo? Então, isso tem que estar bem claro para nós. Vamos lá. Primeira espécie de poder que eu tenho é o poder hierárquico. O que significa poder hierárquico, professor? Bem simples, ó. Tem que estar na mente de vocês. O que significa o poder hierárquico? Tem que lembrar desse desenho aqui, ó. O poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de organizar a sua estrutura. Tá? Ela vai se organizar. Lembra alguma coisa para vocês desse desenho aqui? Desconcentração. O que é a desconcentração? Nada mais é que organizar a administração. Mas eu também posso descentralizar, né? Ok? Mas a organização aqui interna da administração pública, a gente fala que ela usou o poder hierárquico, que existe aqui uma subordinação. Lembro que entre a administração direta e indireta não há hierarquia, não há subordinação. Há o que então? A tutela, ou controle finalístico, ou supervisão ministerial, beleza? Então, aonde eu vou encontrar o poder hierárquico? Na desconcentração, que é a organização da estrutura interna da administração, tá? Então, vamos lá, ó. Poder hierárquico, primeiro, é usado pela administração para organizar a sua estrutura, ó, estabelecendo relações de coordenação e subordinação. Então, vejam bem, nós temos linhas aqui, ó, de subordinação e linhas de coordenação, estão vendo? Então, ó, o governador vai mandar no secretário, o secretário vai mandar no diretor, o diretor vai mandar no gerente, e aí vai ter as relações de coordenação e de subordinação entre os órgãos, tá? Implica em que, então, ó, a fixação de competência dos órgãos, cada órgão vai ter um conjunto de competências, e também a organização dos servidores. Né? Por exemplo, né, a carreira do DEAP faz parte de qual secretaria? De Segurança Pública do Estado. Então, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, né, de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, dentro dessas secretarias, eu encontro esses órgãos. Então, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, eu encontro, por exemplo, o DEAP e o DEASE. Né? Na Secretaria de Segurança Pública, eu encontro a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado. Né? E os bombeiros militares também. Então, vamos lá. Característica desse poder. Isso cai, tá, pessoal? A primeira característica importante. O poder hierárquico tem como característica, primeiro, a subordinação. Isso aqui já tem que vir daquela aula de organização. Se eu enxergo hierarquia, automaticamente eu enxergo o quê? Subordinação. Certo? Então, no poder hierárquico, eu vejo subordinação. Tá? A segunda característica importante, ele é interno da administração. Esse poder, ele é interno da administração pública, ok? E outra característica dele, ó, ele é permanente, ou seja, ele não sofre uma interrupção. A administração vai se estruturando e isso vai permanecer até que venha uma outra lei e altere aquela organização, tá? Agora, dois institutos que eu vou falar agora caem na prova muito. Olha só, o primeiro instituto relacionado ao poder hierárquico é o poder de delegar. E o segundo é o poder de avocar.
tá? Os institutos da delegação e avocação. O que significa delegar? Delegar é quando a autoridade superior delega suas competências para a autoridade inferior, desde que não sejam competências exclusivas dela. Então, eu vou poder delegar competências que não sejam exclusivas minhas. Tá? Então, por exemplo, o auditor fiscal do Estado tem a competência exclusiva do crédito tributário. Ele não pode delegar para outro, por exemplo, o analista tributário. É competência exclusiva. Então, competência exclusiva não delega, só competências não exclusivas. Tá? Então, por exemplo, existem competências que são exclusivas do delegado que ele não delega para o agente. Aquelas que são comuns, ele delega. Tá bom? Então, por exemplo, delegação sai de cima para baixo. E o que é avocar? É o contrário, ó. Avocação é quando eu pego de baixo e trago para cima. Estou avocando, ó, lembra do gesto? Avocar, estou trazendo para cima. Tá? Depois, na hora da prova, né, dá aquele branco. O que é avocar? Ó, avocar, estou trazendo para cima. Tá? O que eu vou trazer para cima? A competência. Então, a competência está no órgão inferior ou um agente inferior e eu trago para cima. Tá? Mas a pergunta da prova é o seguinte, a pergunta da prova vai dizer assim, ó, os institutos da delegação e avocação estão relacionados ao poder disciplinar? Estão relacionados ao poder vinculado? Estão relacionados ao poder regulamentar? Não. Estão relacionados ao poder hierárquico. Então, eu tenho que lembrar da estrutura e esses dois institutos estão aqui. Ok? Vão cobrar. Essa é a questão de prova para vocês. Tá bom? Outra coisa que eu tenho que ir para a prova, não posso esquecer, que dentro da administração direta, há hierarquia e subordinação nos órgãos. Agora, entre a direta e a indireta, não há hierarquia, há tutela ou controle finalístico. Essa não pode ter dúvida. Ok? Um assunto, então, cobrado ó, em 2 conteúdos diferentes. Maior probabilidade de chance de cair. Certo? E o que eu não posso delegar para quem está abaixo? São 3 coisas que eu não posso delegar. Ok? A primeira coisa que eu não posso delegar, ó, competências exclusivas. Já acabamos de falar. Se eu tenho uma competência exclusiva, eu não posso passar para baixo. E também não posso avocar de quem tem a competência exclusiva lá embaixo. Ok? Então, competência exclusiva não se delega. Primeira fase. Segunda situação, ó, não se delega a competência de decidir recursos. O que significa isso? Vamos pensar o seguinte, ó. Olha só. Aqui está o processo, tá? Aqui está o processo. O processo está na primeira instância aqui, ó, com os agentes públicos. Ok? As colegas analisaram o processo e emitiram um parecer. A pessoa não concordou desse parecer. O que vai acontecer? O chamado recurso hierárquico. O recurso vai subir para a instância superior. Eu sou o superior das colegas aqui. Beleza, o recurso subiu. Aí, eu poderia muito bem fazer o seguinte, delega a competência para elas decidir. Vai mudar a decisão delas? Não. Está havendo controle? Não. Nós vemos que isso aqui é uma das espécies de controle administrativo, o recurso. Então, o que acontece? A partir do momento que alguém discordou, fez o recurso sempre vai para a autoridade superior. E a autoridade superior tem que decidir. Ela não pode delegar de volta, senão não vai mudar. E qual o objetivo dele ficar aqui e não devolver? Primeiro, porque eu estou fazendo um controle do que elas fizeram. É um controle administrativo. Estou revendo a decisão delas para ver se elas fizeram certo ou não. Autotutela. Tá bom? Então, show de bola, entenderam isso? Que competência de decidir o recurso não tem como delegar de volta para baixo? Vai dar problema. Certo? E a terceira é importantíssima, que está dentro do poder regulamentar. Por exemplo, quem que edita os atos normativos? O governador. O governador edita os decretos. Nós vimos que os decretos têm 2 espécies, né? O decreto regulamentar ou executivo ou o decreto autônomo. Quem que tem a competência? O governador. Ok? Então, em regra, eles são indelegáveis. Existe uma exceçãozinha condicional lá, mas que não cai em prova. Então, o que vai cair é a regra geral, que é o seguinte, decretos, né, a adição dos atos normativos são indelegáveis. Tá bom? Cabe a ele, governador, então, editar o decreto. Fechou? Vamos embora, então. Do poder, desse primeiro poder aqui, ó, o que vai cair, que é possível cair na prova? Vamos matar a questão aqui, ó. Primeira possibilidade de prova. Quando tratar de subordinação, estou falando de poder hierárquico. O poder de organizar a estrutura, estou falando de poder
hierárquico. Que ele é interno, estou falando de poder hierárquico. Outra coisa, fiscalização e revisão da administração, poder hierárquico, ok? Exemplo, professor, não entendi essa última fala tua aqui, ó. Fiscalização e revisão da atividade, ó. Fiscalização e revisão. Olha só, colegas pegaram o processo, decidiram. Veio para mim, não estou fiscalizando e revendo a atividade delas? Ok? O que é isso, poder hierárquico? Por quê? Porque eu sou autoridade superior. Ok? Nunca de baixo para cima, de cima para baixo. É de cima para baixo a fiscalização, né? Nunca de baixo para cima, tá? Fechou então? Vamos para o próximo. Poder disciplinar. Esse cai muito em prova. Olha só, depois eu vou dar uma charadinha que às vezes cai na prova. Olha só, para que é o poder disciplinar? É o poder usado para sancionar, punir, disciplinar os agentes públicos subordinados, né, submetidos à disciplina da administração. Então, esse segundo poder, poder disciplinar, é o quê? É o poder que o Estado tem para disciplinar os agentes. Ok? Através de quê? De sanções legais. Ok? Então, nós vamos ter processos administrativos ou sindicâncias, dependendo da situação, e isso vai resultar o quê? Numa sanção. Aquela questãozinha que nós já comentamos aqui, ó, exonerar um servidor é sanção? Não. A demissão é. A exoneração não, tá? Vamos lá. Olha só, então eu vou ter sanções e a regra é que essas sanções sejam aplicadas a quem? Ao servidor. Eu posso punir um particular? Em regra, não. Então, por exemplo, nós aqui não estamos subordinados à disciplina do prefeito. A não ser que um de nós aqui fosse servidor do município. Ok? Mas existe exceção? Existe, duas. Ok? A primeira exceção é o seguinte, e se eu tenho um contratado que fez uma licitação pública? Nós não vimos no primeiro dia de aula que tem as cláusulas exorbitantes que a administração pode fiscalizar e aplicar sanção? Ok, cláusulas exorbitantes, pode sancionar um contratado. Professor, o que é um contratado? É quando a administração pública faz uma licitação e contrata alguém. Para quê? Para fornecer um bem, para prestar um serviço, para executar uma obra, certo? Posso punir ele? Se ele não cumpriu o contrato, sim, sanção. E quem mais? Aquele que nós vimos na aula passada, o delegatário de serviço público. Quem são os delegatários? A concessão, a permissão e a autorização. A administração pode punir ele? Sim. Se ele descumprir os contratos, pune ele, através de uma sanção prevista na Lei de Concessões, ok? Lei 8987. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês é o que cai na prova. Preste bem atenção. Pode a administração pública, no uso do poder disciplinar, sancionar o particular? Não. Porque é a regra. E aí que eu não posso cair. Entenderam? É a regra. Então, se eu fizer essa pergunta, eu estou perguntando se vocês sabem a regra. Essa é a maldade do concurso. Ok? Então, se eu perguntar assim, ó, a administração, no uso do seu poder disciplinar, pode sancionar o particular? Não. Ah, professor, mas tem exceção? Tem. Mas se ela quer exceção, ela tem que dizer que ela quer exceção. Então, ela tem que dizer assim, ó, existe o poder disciplinar que é aplicável aos servidores, mas quando existe um vínculo entre o particular, através de um contrato ou através de uma concessão, aí pode? Pode. Se ela não falar regra. Regra, não pode. Tá? Beleza, não pode. Fechou? Porque essa questão, por exemplo, caiu na prefeitura de Chapecó aqui, quando a IOBV fez a questão. E era a regra geral. Está perguntando a regra, não cai na exceção. Então, lembre daquela coisa. Quando ela quer exceção, ela tem que dar os caminhos da exceção. É que nem revogar. O judiciário pode revogar o ato? Não. Mas ele pode revogar o seu próprio ato? Sim, mas é exceção. Então, é a mesma coisa. Não cai, vai na regra geral. Fechou? Então, ó, a regra, sancionar particular. Qual é o poder, então, que a administração tem para punir o particular? Para punir o particular, é o poder de polícia. Lembra que eu contei a historinha, né, do restaurante vendendo comida estragada? Né? Que poder que a administração tem? A poder de polícia. Tá? Nós já vamos falar ali. Mas voltando aqui o poder disciplinar, então. Característica dele. As sanções são de natureza administrativa.
Não são de natureza penal e não são de natureza civil. São sanções administrativas. Para a administração punir, ela precisa fazer um procedimento. A gente chama de PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar. E dependendo da situação, ela usa uma sindicância para apurar o fato, tá? E verificar se houve ou não houve uma irregularidade. Tá? Fechou. Esse poder, agora, aqui gera uma série de dúvidas. Olha só, esse poder é consequência do poder hierárquico. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão pensar. Olha só. Por isso que dá para fazer muita questão de prova aqui, porque tem uns detalhezinhos que passam desapercebidos quando a gente lê a matéria. Olha só, se eu disser o seguinte, a administração pública, né, organiza-se em estruturas, então tem os superiores e os inferiores, então através, de forma direta, utilizando o poder hierárquico, ela pune o servidor. Olha só, eu digo que através do poder hierárquico, ela se organiza em estruturas e o superior pune o subordinado. Não, né? O poder hierárquico, ele está relacionado indiretamente ao poder disciplinar, não diretamente, tá? Então, quando eu digo assim, a administração tem o poder de punir o servidor. Qual é o poder? Poder disciplinar. Mas esse poder disciplinar decorre do poder hierárquico, ok? Ele decorre, ó, o poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico, mas não é diretamente relacionado a ele. Entenderam isso? Ó, ele decorre do poder hierárquico. O que vai cair na prova? Que a administração, né, é decorrente do poder hierárquico, a administração pode punir. Não, é indireto, tá? É indireto. Significa o seguinte, primeiro a administração se organiza em estruturas, se um servidor fizer tal coisa, né, contrária à lei, aí ela vai apurar através de outro poder, que é o poder disciplinar. Então ele é decorrente do poder hierárquico, mas não é uma relação direta, é uma relação indireta. Estão entendendo? É indireto, tá? Não é diretamente, ó, é indireto. Então, o que a administração pública faz primeiro? Se organiza, poder hierárquico. Depois, se um servidor praticar alguma irregularidade, poder disciplinar. Conseguiram entender? Todos entenderam? Não pode ter dúvida, tá bom? Vamos para o próximo. Próxima característica. Ele é interno da administração? Sim, só pode punir servidores. Próxima característica, ele é não permanente. Por que ele é não permanente? Porque ele só vai aparecer quando ocorrer uma irregularidade, tá? E aí, a próxima característica importante, ó, ele é discricionário. Por que o poder disciplinar é discricionário? Tá? Porque a escolha da punição é discricionária. Vai depender das circunstâncias do fato. Os antecedentes, os atenuantes, os agrevantes, tudo isso é levado em consideração para fazer a punição. Ok? Por exemplo, existe a chamada suspensão disciplinar. Tá? Uma das hipóteses é a suspensão. E ela pode variar de 1 a tantos dias. Então, essa escolha na variação dos dias é discricionária. Não existe uma definição. Ah, é tal dia, tantos dias, fez tal coisa, tantos dias. Não, é um pouco discricionário isso, ok? Então, essa escolha, há uma margem de escolha. Então, a escolha da punição é discricionária. Agora, o dever de punir, toda vez que um administrador se depara com uma irregularidade, o dever de punir dele é vinculado, ou seja, não abre mão disso. Entenderam? Então, a escolha da punição do poder disciplinar é discricionária. Não é um assunto muito cobrado essa parte aqui, tá? Não é muito cobrado. É mais cobrado aqui. No poder hierárquico, no poder vinculado e no poder discricionário. Aqui não é muito cobrado, tá? Então, essa parte aqui é uma característica, mas não é tão cobrado. O que é cobrado? Isso aqui, ó. Tá? Isso que vai ser cobrado. Vocês vão ver nas questões. Vamos para o próximo. Poder de polícia, também chamado de polícia administrativa. O conceito a gente extrai do artigo 78 do Código Tributário Nacional, tá? E o que vem a ser o poder de polícia? Ó, é o poder conferido ao Estado. Então, lembre que o poder de polícia não tem a ver com polícia civil ou polícia militar.
É o poder da administração, por isso que a gente chama de poder, polícia administrativa, tá? Ó, é o poder conferido ao agente para, ó, condicionar, limitar, restringir, disciplinar o uso de bens, direitos e atividades, adequados ao interesse público. Então, o que significa isso? Resumidamente, o que vai cair na prova? O seguinte, ó, poder de polícia nada mais é que o poder de impor, ó, limitação dos direitos individuais ou restrição de liberdades individuais em prol da coletividade, tá? Em prol, ó, em prol da coletividade. Exemplo. O que vai acontecer aqui, ó? Restrição de liberdades. Por exemplo, uma farmácia que está vendendo medicamento estragado, não pode sofrer uma restrição da liberdade dela em prol da saúde pública? Sim. E qual é o poder que a administração tem? Poder de polícia. Tá bom? Então, isso tem que saber para a prova. O conceito é o que a FEPESE mais cobra. Poder de polícia é a limitação de direitos individuais ou a restrição de liberdades em prol da coletividade. Ok? É esse aqui o conceito. E é decorrente do que o poder de polícia? É uma prerrogativa o poder de polícia? Sim. Então, decorre de qual princípio? Da supremacia. Ok? É decorrente da supremacia do interesse público. As sanções que são utilizadas no poder de polícia são também sanções, ó, administrativas. Mas qual a característica? Aplica-se a quem? Olha só. Aplica-se ao particular. Enquanto o poder disciplinar se aplicava em regra aos servidores, o poder de polícia, em regra, aplica-se aos particulares. Ok? Questãozinha de prova. Estão vendo isso? Questãozinha de prova. Vou inverter isso aqui. Tá bom? Então, o poder de polícia é o poder que o Estado tem de limitar liberdades individuais em prol da coletividade. Então, por exemplo, proteger a saúde, proteger o meio ambiente, proteger, por exemplo, a tranquilidade e o sossego, né? Restringir horários de funcionamento aí de bares, restaurantes, locais onde vendem bebidas, né? Como fizeram na nossa cidade aqui, certo? Vejam bem, o poder de polícia ele está relacionado à fiscalização, certo? Está relacionado à fiscalização. E o que mais que eu tenho que lembrar? Tá? Que essas sanções sempre são decorrentes de lei, nunca de um decreto. Tá? Então, para mim fazer uma sanção, tanto aqui, ó, quanto aqui, sempre decorrente de lei, princípio da legalidade. Então, não posso punir alguém por decreto. Ok? Sempre decorrente da vontade da lei. Ok? E aí eu tenho que lembrar de uma situação que nós já vimos. Todo mundo tem poder de polícia na administração pública? Não, somente as pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Então, quem que eu tenho que lembrar? A administração direta e mais quem da indireta? Autarquias e as fundações públicas de direito público. Não posso ter dúvida disso. Essas aqui têm aquilo que a gente chama de poder de polícia. Então, todas aquelas de direito público têm poder de polícia. Por quê? Porque tem prerrogativas. Certo? Aí tem aquelas outras coisas que nós já vimos, né? Tem imunidades tributárias, tem prazos processuais, execução para a lei de execuções fiscais. Então, né? É melhor aqui, em termos de proteção, quem é de direito público. Tá bom? Por isso que essas de direito público exercem uma atividade típica do Estado, para justamente ter proteção, e a carreira vai ser de servidores públicos, certo? Vamos lá, então. E a última charadinha, que vocês não podem cair, né? Que polícia administrativa ou poder de polícia não se confunde com polícia judiciária. Quem é a polícia judiciária? É a polícia civil, a polícia federal, tá? São as polícias judiciárias. Então, não posso cair nisso. Vamos lá, então. Um próximo assunto importantíssimo dentro dos poderes, tá? São os atributos dos poderes, tá? Eu não coloquei aqui os atributos, mas eu vou colocar aqui pelo menos um atributo que é o que cai em prova. O que são atributos? São características, tá? Dos atributos, tem um que é importantíssimo, tá? O poder de polícia ele é discricionário.
assim como era o poder disciplinar. Ele era discricionário na escolha da punição, tá? O poder de polícia, ele tem como um dos atributos ser discricionário. Mas qual é a discricionariedade do poder de polícia? É o modus operandi. Ou seja, a administração, ela que escolhe aonde vai fiscalizar, a hora que vai fiscalizar, como vai fiscalizar. O modus operandi é discricionário. Então, eu não posso bater lá na prefeitura e dizer, ó, eu quero que tu vá fazer a fiscalização na minha empresa a tal hora, porque eu vou viajar. É ela que escolhe, entenderam? Então, é discricionário. Então, ó, a regra no modo de atuação é ser discricionário, tá bom? Então, exemplo ali, ó, se o administrador vai fiscalizar a poluição em determinado rio, pode avaliar se vai exercer a fiscalização diária, semanal, mensal, tudo isso eles vão escolher, tá? Por exemplo, tem uma das polícias, a polícia militar, tem um dos ramos dela que é a polícia ambiental. A polícia ambiental, por mais que seja polícia, uma das atividades dela é fazer uma parte administrativa. Né? Por exemplo, a questão de fiscalização do meio ambiente. Aquilo ali está muito relacionado ao poder administrativo. A questão, por exemplo, das licenças ambientais. Tá? Agora, olha só. A regra, então, ó, discricionário, fechou? Mas o que vai cair na prova não é isso. O que vai cair na prova é isso aqui, ó. Existe uma exceção. E é isso que vai cair na prova de vocês. Que é qual? A licença. A licença, povo, não é discricionária. A licença é um ato vinculado. Lembra lá no nosso estudo da autotutela? Quais foram os exemplos de atos vinculados que eu disse que vocês tinham que memorizar? Era a licença, ato vinculado, e qual era a outra? A aposentadoria compulsória. E vocês viram que essas duas já caíram em prova. Tá? Então, vocês não vão para a prova sem lembrar que a licença ela é vinculada e não discricionária. Ok? Professor, não entendi. Quer ver como é fácil? Vocês fizeram 18 anos, vocês fizeram um teste, uma prova escrita, depois vocês fizeram um exame de saúde, depois vocês fizeram uma prática, uma aula prática, fizeram vários testes psicotécnicos e vocês ganharam uma licença. Que licença é? Licença para dirigir. Vocês preencheram todos os requisitos da lei e aí vocês tiveram direito a uma licença do Estado, que é a licença para dirigir. Existe a licença para portar arma, existe a licença para construir, existem as licenças ambientais, todas elas são atos vinculados. Ou seja, o cidadão preencheu os requisitos legais, ele tem o direito à licença. Tá bom? Não preencheu, não tem direito. Entenderam? Então, ato vinculado. Fechou? Isso vai cair na prova? Vai. Vai cair. Vai ser uma questão. Vou botar um certinho aqui, ó. Porque vai cair. Ok? E aí nós temos que acertar. E os outros atributos, eu vou só explicar rapidinho, porque nós vamos ter o estudo sobre os atos. E aí eu vou ensinar a vocês o chamado PATIE, tá? Que são os atributos do ato administrativo. Tá? Presunção da legalidade, presunção da legitimidade. Aí nós vamos estudar autoexecutoriedade, imperatividade, coercibilidade, tá? E tipicidade, é o chamado PATIE. Mas aqui, ó, nós temos 4 atributos importantes que estão relacionados ao ato. Primeiro atributo ali, ó, presunção de legitimidade. Quando a administração pratica um ato, presume-se que ele é legítimo. O que significa isso, professor? Presume-se que ele é legítimo. Presume-se que ele é de acordo com a lei. Vocês não vão ficar discutindo lá com a autoridade se é ou não está de acordo com a lei. Teoricamente, aquilo que ele emitiu está de acordo com a lei. Mas é uma presunção absoluta? Não, relativa. Se houve um abuso ou uma ilegalidade, eu posso reverter isso. Ok? Não é absoluta, é relativa. Então, é uma presunção relativa de legalidade. Certo? Por exemplo, vocês passam o sinal vermelho. O guarda ali faz o auto da infração. Presume-se legítimo. Ok? Agora vamos mudar a situação. O mesmo guarda é um inimigo de vocês desde criancinha. E vocês passam o sinal verde. E você sabe que passar o sinal verde, ele deu a multa. Essa presunção dele vai ser absoluta? Não, ela é relativa. Aí vocês pegam uma filmagem que mostra de uma casa lá que ele estava aplicando a multa e o sinal estava verde. Presunção relativa. E inclusive aí aconteceu o que aí? Aconteceu o quê? Abuso de poder. Por quê? Por desvio de finalidade. Ele buscou um interesse particular. Ok?
queria punir vocês, né, por ser um inimigo da infância dele. Então, desvio de finalidade. Certo? Fechou? O próximo atributo, ó, povo, autoexecutoriedade. Isso aqui eu estou só explicando, eu vou fazer um esquema disso. Isso aqui é tão importante que vocês não têm noção. Quanta questão de prova cai disso. Mas não relacionado ao poder de polícia, cai lá em Atos. Mas vocês têm que saber. Então, o primeiro deles, presume-se de acordo com a lei, presunção de legitimidade. Segundo, autoexecutoriedade. Significa o quê? Que para a administração ir lá, fazer o embargo de uma obra, ir lá prender aquela mercadoria que está sendo vendida estragada, o que ela faz? Ela vai fazer a autoexecutoriedade. Olha a palavrinha, autoexecutoriedade. O que significa isso? Que ela não precisa ir pedir para o juiz. É autoexecutável. Então, a administração se deparou com uma irregularidade, ela vai ter a autoexecutoriedade. É outro atributo aqui importante. Quiserem complementar no esquema de vocês, coloquem todos eles ali. Tá? Coloquem todos eles ali. E eu quero que você escreva do lado do autoexecutável, da autoexecutoriedade, escreve assim, ó, independe do judiciário. Tem que estar memorizado. Autoexecutoriedade independe do judiciário, porque é isso que vai cair na prova. Tá? Próximo. Querem que eu repita? Autoexecutoriedade é aquele que independe do poder judiciário. Beleza? Próximo. Imperatividade. Quando eu ensinar império para vocês, a imperatividade, no esquema que eu faço, eu sempre coloco isso aqui, ó, para vocês memorizar. Eu sempre coloco isso aqui, ó. O que é isso aqui? É a coroa do rei. O rei pergunta para alguém ou ele manda? Império. Império é isso. É manda. Manda e manda. Mandou, tem que fazer. Entendeu? Não tem que ouvir a outra parte. Então, lembre que o poder de império está relacionado a isso. Então, esse atributo de império significa que a administração vai impor. Então, por exemplo, cidadão, faça calçada com acessibilidade. Não vou fazer. Multa. Não vou fazer. Multa mais alta. Não vou fazer. Multa de novo. Depois já escreve ele em dívida ativa e vai. Estão entendendo? Então, autoexecutoriedade, a administração age sem o judiciário, depois ele usa o império. Tá? O que é o império? Impõe unilateralmente, sua vontade. Tá bom? E o último, ó, a coercibilidade, importantíssimo. Se o cidadão não quer fazer, por exemplo, o que ela pode fazer? Usar a coercibilidade. Então, vamos pensar que a administração vai ter que derrubar uma obra irregular, que está ameaçando cair em cima de uma pré-escola. O que ela vai fazer? Vai usar a autoexecutoriedade, vai usar o império e vai ainda usar a coercibilidade. Vai usar a força física. Vai usar, por exemplo, a imposição de uma multa e ainda vai lá, por exemplo, e leva a polícia militar lá. E manda sair todo mundo e aí derruba a obra. Estão entendendo? Então, o que é a coercibilidade? Ó? É fazer cumprir. Através da força. Por exemplo, aplicando uma multa ou, por exemplo, usando a força policial mesmo para retirar as pessoas e derrubar a obra. Tá? Vocês viram, por exemplo, ali do lado da secretaria que derrubaram aquele muro à noite? O que é aquilo ali? Foi utilizado isso aqui. Né? Utilizaram a polícia, né? Foram lá, pegaram as máquinas, derrubaram o muro. O que é isso? Coercibilidade. Tá? Vamos embora então? Fechou aqui? Então, para finalizar, para não ter dúvida desse poder, porque esse cai. Esse poder é para quê? Para limitar direitos e garantias individuais, liberdades individuais em prol da coletividade, e ele é aplicado ao particular. Então, se um particular está fazendo uma irregularidade, por exemplo, o plano diretor define até quantos pavimentos é autorizada a construção. Então, lá perto do aeroporto, por exemplo, existe um limite da altura. Se uma obra passar do limite do plano diretor, qual é o poder que a administração pública tem? O poder da polícia. Ela vai fazer a autoexecutoriedade, vai embargar a obra, se tiver que demolir, vai demolir. Ok? Por quê? Porque o coletivo prevalece sobre o particular. Qual é o coletivo? O aeroporto. Entenderam? Fechou? Vamos para a próxima. Poder regulamentar. Esse aqui é tranquilo. O que é o poder regulamentar, também chamado de poder normativo? Olha só, é o poder que dispõe quem? O chefe do poder executivo, tá? Então, a edição de decretos, ó, é do chefe do poder executivo. Inclusive, é uma das questões que eu não posso delegar. Ok? Olha só.
O poder regulamentar, então, ó, é o poder que dispõe o chefe do poder para expedir atos normativos, que são o quê? Os decretos e regulamentos, ok? Características importantíssimas para a minha prova. Vai cair. Olha só, o poder regulamentar, ele é geral e ele é abstrato. Vai cair na prova concreto ou individual. Essa é a maldade da questão da prova. Vai cair isso aqui, ó. Tá errado. O que significa que o decreto é geral? Ele é erga omnes, é para todos. Ok? Então, o decreto é para todos. Tá? E abstrato, ele não vai tratar de um caso concreto. Ele vai tratar de forma abstrata. Todo aquele que tiver obras perto do aeroporto tem um limite de altura. Abstrato. Eu não sei qual casa, qual rua, mas eu sei que daquela área, qualquer pessoa, não é o fulano, beltrano ou ciclano. Tá? Então, ele não é um caso concreto e não é individual o ato. Tá? Por exemplo, um exemplo de um ato individual. A nomeação de vocês vai ser um ato individual? Mas se tiver 300 nomes no ato, ele continua sendo individual ou ele é geral? Ele continua sendo individual, porque é um direito de cada um daqueles 300 que está ali dentro. É individual. Então, o decreto não é individual, ele é geral. Tá bom? E é abstrato porque não trata de uma situação específica. Ele é abstrato, ok? Beleza? Então, vamos lá. E quais são os tipos de decreto? Isso aqui nós já vimos. Nós temos o decreto de execução, ou chamado decreto regulamentar, que está lá no artigo 84, inciso 4, para revisão, tá? Então, lá, ó, no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. E esse aqui está no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Tá? O decreto regulamentar. O que é o decreto regulamentar? Né, o que nós vimos? Que o Poder Legislativo edita uma lei, e para colocar essa lei em vigência, para poder executar essa lei, eu uso o decreto. Certo? Lembra que a função administrativa nada mais é que aplicar a lei de ofício? E como é que eu aplico a lei de ofício? Por decreto. Então, faço um decreto, depois eu faço atos administrativos. Tá? Então, olha só. O chefe do Poder Executivo edita atos regulamentares, que vão regulamentar a lei, não cria direitos, ele regulamenta a lei. E existe aquele decreto autônomo, para duas situações, lembram? Organização da administração pública, né, e seu funcionamento, desde que não extinga órgãos ou aumente despesa, ou extinção de cargos públicos quando vagos. Tá? Mas a pergunta para a FEPESE é a seguinte: posso editar um decreto autônomo? Sim. Sim. Ok? Fechou? Vamos lá, para as outras duas. Essa aqui, né, não é forte. Professor, quando que cai essa questão aqui? Ó? Quando cai, e aonde pega o aluno é aqui, ó, no geral e no abstrato. É ali a questão da prova, tá? Depois vocês vão ver. Próximo. Poder vinculado. Esses dois últimos nós já vimos. Nós vimos na autotutela. O que era a autotutela? É o poder da administração rever seus próprios atos. Certo? Então, o que eu tenho que lembrar? O que é um poder vinculado? Ó, o que é o poder vinculado? Quando a administração, ó, determina a competência para determinado órgão e, ó, define todos os aspectos de conduta, de modo que o administrador não tem margem de juízo, de valor. Preenchidos os requisitos legais, ele é obrigado a praticar. Então, no poder vinculado, não há margem de escolha. Preenchidos os requisitos, ele é obrigado a fazer. Lembra de qual aqui? Quais são os dois exemplos que eu tenho que lembrar para a minha prova? Licença e aposentadoria compulsória. Licença e a aposentadoria compulsória. Certo, povo? Vamos lá, então. Nessa situação aqui, tem juízo de conveniência e oportunidade? Não. Não tem juízo de conveniência e oportunidade. O que eu tenho que lembrar também para a minha prova? Já fechando com a autotutela. Quando vocês estão fazendo os esquemas de vocês já vão complementando com aquilo que vocês vão lembrando. E aí, ó, por exemplo, se esse ato que não tinha margem de escolha é ilegal, qual é o instituto que eu uso? Ilegal lembra o quê? Anulação.
anulação. Quem que pode anular? A administração sempre pode anular e revogar, então ela pode anular, e o judiciário pode anular. Qual é o efeito? Ex tunc. Por que ex tunc? Lembram? Eu editei o ato, passou o tempo, o ato é ilegal, ex tunc retroage até a origem, como se o ato nunca tivesse nascido. Ok? Quantos anos que eu tenho para anular o ato? 5 anos, salvo uma fé. Fechou. E agora? E o poder discricionário? É o próximo. O poder discricionário, né, é aquele que tem uma margem de escolha na lei. Onde o administrador tem uma margem de escolha na lei, que a gente dá um nomezinho. Se chama mérito. A margem na escolha na lei se chama mérito. Análise de conveniência e análise de oportunidade. Certo? Vamos lá então. Ó. Quando o legislador atribui certa competência, reservando uma margem de liberdade, ou seja, um juízo de conveniência e oportunidade, um mérito administrativo, diante de uma situação concreta nos limites da lei. Então, toda vez que eu tenho uma margem de escolha na lei, a gente diz que isso aqui é mérito. Tá? Por exemplo, lembra da autorização de uso de um bem público? Então, por exemplo, a autorização da rua. Vou lá na prefeitura, peço uma autorização para fazer uma festa na rua. É um ato discricionário. A administração concede se ela quiser ou não. Ela vai analisar o quê? Conveniência e oportunidade. Tá? O que eu tenho que lembrar? Aonde que incide a conveniência, a oportunidade e o mérito? No motivo e no objeto. Nós não vimos isso, mas você já tem que começar a entender. Os elementos do ato, que é o COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, esses dois últimos elementos é que determina se ele é vinculado ou discricionário. Não se preocupe quem não entendeu. Quem já está estudando sabe o que eu estou falando. O motivo e o objeto é que faz ser discricionário. Esses outros são sempre vinculados. Ok? Então, motivo e objeto que gera a discricionariedade. Mas isso vocês vão ver depois comigo. Tá? Então, saiba que o mérito está relacionado ao motivo e ao objeto. Tá? E aí, o judiciário pode entrar no mérito? Não, né? O judiciário não pode revogar. Somente quem pode revogar? A administração pública. E qual é o efeito? Ex nunc, é para frente, porque respeita aquilo que já teve de direitos adquiridos. Ok? O que eu tenho que lembrar? O judiciário não pode rever um ato discricionário? Ele pode ou não pode? Pode. Baseado em qual princípio? Princípio da inafastabilidade de jurisdição. O sistema administrativo inglês. Lembram? Beleza. Olha só, o Brasil, então, adota o sistema inglês, que todos os atos podem ser revistos, em última instância, pelo Poder Judiciário. Então, não estou discriminando se é um ato vinculado ou se é um ato discricionário. Qualquer ato, sendo ele ilegal, pode ser revisto pelo Poder Judiciário. E qual é a situação? Anulação. Então, a anulação é para a administração e para o Poder Judiciário. O efeito ex tunc. Então, não posso cair na charadinha, né? Qual que é diferente? A diferença está aqui, ó, na revogação. A revogação somente a administração. Mas, professor, o judiciário não pode rever seus atos? Pode, é uma exceção. E eu estou falando da regra. Ok? Regra, o judiciário pode revogar? Não. Certo? É a mesma coisa, não cai na charadinha, tá? E quando é que eu tenho aqui um ato discricionário ilegal? Lembram? Princípio da razoabilidade e proporcionalidade, teoria dos motivos determinantes e desvio de finalidade. Né? Baseado nessas três situações aqui que nós já vimos, é que possa um ato discricionário ser revisto. Proporcionalidade e razoabilidade. Exemplo, o servidor foi punido com excesso. Cabe ao judiciário rever a punição? Sim. Por exemplo, lá na repartição tem um computador velho. Está em desuso, mas ainda não foi dado baixa dele. Ok? O computador está lá com a colega resolve levar ele para casa para os filhos brincar. E aí some o tal do computador, está lá com ela não avisou as autoridades superiores dela, e aí estão fazendo um inventário de controle de bens e dão falta desse computador. Ok? O que vai acontecer? Abre-se um PAD, uma sindicância, e aí a punição que dão para ela, uma servidora aí que tem 10 anos, nunca foi punida, né, conduta ilibada, dão uma demissão para ela. Foi exagerado isso? Foi. Muito exagerado, foi desproporcional.
E aí cabe ao judiciário rever isso? Sim, porque é um ato ilegal. Ok? Não estou falando mais de mérito. Olha como a gente vai fechando o cerco. A escolha da punição não é discricionário? É. Mas e se for exagerada? Aí é legal. Ok? Ó, a escolha da punição é discricionária. Mas se for exagerada, eu revejo ela judicialmente. Beleza? Fechou então. Isso é o que tem de mais avançar, né? Pô, nós estamos falando aqui aprofundamentos. Tá? Depois vocês vão ver que as questões são mais diretas. Para finalizar aqui o nosso assunto, vamos falar um pouquinho então sobre isso aqui, ó. E o abuso de poder, né? Lembre que o abuso é o gênero que tem duas espécies, tá? Então vejam bem, ó. Os poderes administrativos são conferidos ao administrador, ó, para serem usados em benefício da coletividade. Ó, os poderes são sempre utilizados em prol da coletividade. Se não usou em prol da coletividade, teve um problema. Ok? E aí que aparece o tal do abuso. Tá? Olha só, temos o abuso de poder quando a autoridade, embora competente para o ato, pratica ele ultrapassando os limites da sua competência, que é o excesso, ou desvia sua finalidade, que é o desvio da finalidade. Tá? Então vamos ver cada uma das espécies. Primeira espécie, tá? O excesso de poder. Então aqui embaixo, aqui, ó. Primeira espécie de abuso de poder. É o excesso de poder. Charadinha do concurso. Sabem qual é? A charadinha do concurso é o seguinte. Eu quero que vocês digam se está certo ou está errado. O agente competente não pode praticar excesso de poder. Olha só. O excesso de poder é sempre um agente competente. Essa é a charadinha. O excesso, ele é competente, sempre. Mas houve um excesso da competência. Exemplo, o delegado é competente para prender? Os agentes são competentes para prender uma pessoa? Sim, mas eles podem torturar ela? Não, isso é o excesso. Ok? Então, ele tem competência sempre. Essa charadinha. Eles vão dizer assim, ó, o servidor, para ter o excesso, não pode ser competente. Não, ele é competente. Mas ele exagerou. Ok? Então, a charadinha está aqui, ó. Olha só. A autoridade é competente, mas extrapola. E essa frase aqui, ó, é o que cai em prova. A autoridade é competente. Até eu vou colocar aqui, ó. Vou botar um E aqui para vocês lembrar, ó. É competente. E o vício é de competência. Aqui é um vício. Por que o vício é na competência? Porque ele era competente, tinha uma série de competências na lei, mas extrapolou. Algum servidor nesse país tem competência para torturar pessoas? Não. Então é excesso. Ok? Agora, olha só, então ele é um vício na competência, certo? Por exemplo, ó, o delegado com uma ordem de prisão que prende e ainda manda dar uma surra. Passou dos limites, ok? Excesso. E o desvio? O desvio nós já vimos, é quando eu uso as competências para mim, as competências, os poderes que eu tenho, em prol de um interesse particular. Então, por exemplo, eu vou fazer uma obra pública, eu faço uma obra pública perto da minha fazenda, porque aí vai valorizar meu terreno. Isso é desvio. Sendo que se eu fizesse a obra por esse lado aqui, teria que passar uma montanha e fazer um túnel que sairia muito mais caro. Né? Os engenheiros do estado fizeram o cálculo, se fosse por aqui a obra, sairia mais barato. Não, mas eu faço por aqui, vai ter que fazer uma ponte, um túnel, porque aqui tem meu terreno e vai valorizar mais. Ok? O que houve aqui? Um desvio da finalidade. Gerou um ônus maior para o Estado, porque a minha terra está aqui. Agora, vamos inventar também o contrário. Por aqui é mais custoso, por aqui é mais barato, embora a minha terra esteja... Aí não, né? Mas se eu conseguir demonstrar que esse trajeto aqui valorizou, né, áreas particulares de modo oneroso para o Estado, né, isso aqui é um desvio. Entenderam? Então, vamos pegar ali. Ó, o que significa o desvio? Ó? Ele é um vício na finalidade. Como assim, professor, vício na finalidade? Vamos lá, primeiro dia de aula. O que significa o princípio da finalidade?
É uma palavra que eu quero. Interesse público. Viu que vocês estão memorizando? Finalidade, interesse público. Então, se eu desviei, o que eu fiz? Interesse particular. É um vício na finalidade. Tá? Professor, não estou entendendo finalidade, competência, nós vamos entender quando a gente falar sobre os atos. Porque existe os 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, houve ali um vício de competência ou um vício de finalidade. Tá? Depois nós vamos estudar os 5 elementos, que a gente usa o método mnemônico, que é o COFIFOMOB, para memorizar ele. Tá? Quem já memorizou aí? Tá memorizado? O COFIFOMOB, Patier? Tem que estar memorizado. Tá? Vamos lá. Exemplo aqui, do vício, do desvio da finalidade. Eu conto aquele exemplo mais esdrúxulo, né? Por exemplo, se um delegado começa a namorar com a filha do governador, lá em Florianópolis, e ele, incontente com o namoro da filha dele, manda esse delegado, né? Faz uma remoção a fins de punição para colocar esse delegado lá em Dionísio Cerqueira. Isso é um desvio da finalidade. Sendo que lá em Dionísio Cerqueira tinha já um delegado, e lá onde ele estava faltando delegado. Então, aí há um interesse particular. Desvio da finalidade. Aqui no exemplo é o seguinte, o delegado com uma ordem de mandado de prisão que prende um determinado sujeito, em uma determinada situação, com o fim de submeter um inimigo pessoal a uma situação vexatória. Então ele manda, né, prender o cara para expor mais ele que realmente com o fim que havia de repente feito alguma coisa ilegal, tá? Mas para expor a pessoa a um constrangimento legal, porque é um inimigo dele e tal. Então, interesses particulares. Por exemplo, né, vamos pensar aí o ex-marido, né, de repente quer constranger o ex-marido, alguma coisa assim, pode fazer uma coisa desse sentido. É um desvio, tá? Fechou, povo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer as questões sobre esses assuntos aqui. Vamos lá. Não podemos deixar dúvidas. No exército, nós tínhamos um ditado bem forte, que dizia o seguinte, quem não tem dúvida tem dívidas. Tem dúvidas? Alguma dúvida, senhores? Não? Então temos dívidas a partir de agora, tá? É assim que vocês vão enfrentar uma instrução militar lá, né? Alguém tem dúvida? Levante a mão e tira a dúvida, tá? Porque a partir do momento que não tem dúvida, há dívidas a serem pagas, tá? Então é mais ou menos por aí. Quais são as dívidas com vocês? As questões. Não aprendeu, ficou com dúvida, né? Não tirou a dúvida, a dívida vem na questão, tá? Então não podemos ficar com dúvida. Vamos lá. Sem dúvidas, né? Então não há dívidas também. Primeira questão, agente socioeducativo 2016. Quem tinha? Vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente o poder que dispõe a administração pública para conter abusos de direito individual. Abusos de direito individual. Professor, não entendi. Vender medicamento estragado é um abuso? Vender mercadoria vencida é um abuso? Vender aquela carne com um bichinho branco é um abuso? Sim. Tá, mas beleza. Vamos pensar o seguinte. Não me lembrei. Hierárquico? Não, né? O que é o poder hierárquico? Poder de escalonar. Já descarto. Regulamentar, editar decreto. Também não dá. Discricionário, aquele que eu tenho margem da escolha. Poder de autotutela. Nem é poder aí, né? Não está dentro das espécies de poder. O poder da autotutela é um princípio da autotutela, né? A autotutela está dentro desses dois aqui. Então, ainda não colocaram aqui, para deixar mais difícil, se eles tivessem colocado o disciplinar aqui, até ficaria mais difícil. Então, não tinha outra resposta. Tá bom? Conter abusos de direitos individuais, qual é o poder? De polícia. Aplicado a quem? Particular. Certo? Iam acertar essa questão? Tu acertou, né, Michel? Essa tu acertou, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta, agente penitenciário 2013. Então, a última prova de vocês, O poder vinculado impõe ao gestor a atuação de acordo com os limites da lei. O poder vinculado é aquele que não há margem da escolha, ou seja, eu atuo nos limites da lei. Se quiser anotar aqui também, atuação de acordo com os limites da lei. Vamos usar a mesma palavreada da banca, Atuação de acordo com os limites da lei. Contrário senso, não há, né? Não há margem da escolha.
atuar de acordo com os limites da lei é não ter margem de escolha. Certo? Gabarito, letra A. Agora vamos achar os erros, né? Tem que saltar os olhos o erro, senão eu não estou bem preparado. Letra B. O poder de polícia se materializa no controle que a administração faz sobre os seus servidores. Que poder é aí? Qual é o poder da administração sobre os seus servidores? Disciplinar. O poder da polícia é contra quem? Particular. Vamos lá. Letra C. A possibilidade de punição no âmbito interno administrativo caracteriza o poder hierárquico. Punição no âmbito interno é qual? Disciplina. Disciplina. Punir servidor, disciplina. Não é hierarquia. Decorre da hierarquia? Sim. Porque quem pune é quem está em cima, né? Na verdade, eu ia falar né, que o cachorro não mija no poste, né? O poste não mija no cachorro. Então é o seguinte, ó, é o superior que pune o subordinado. Não pode ser de baixo para cima, tá? Vocês vão ver o que é mijada, tá? Mijada vem do linguajar militar, se prepare. Vamos lá. D. Quem é os PM aqui, os futuros PM? Né? Hierarquia e disciplina. Tá? São os pilares da instituição. Vamos lá, letra D. O escalonamento interno da administração. Ó, escalonamento interno, já me lembrou qual? Escalonamento interno. Tá? Então vamos lá. Ó. O escalonamento interno da administração que permite o controle, a coordenação e a correção de atividades internas denomina-se poder hierárquico. O que eles fizeram ali? Inverteram a C e a D. Letra E. O poder discricionário, aquele que eu tenho margem da escolha, né? Autoriza o administrador a agir conforme o seu entendimento de conveniência e oportunidade. Não é o seu entendimento. Qual é o entendimento? Da lei. A margem da escolha na lei. Pegadinha essa aqui, né? Vamos lá. Auditor Fiscal do Estado 2010. O poder disciplinar é o poder punitivo administrativo incidente no âmbito externo da administração. Interno. Ó, poder disciplinar, né? O poder, desculpa, era o disciplinar. Ó, o poder disciplinar é interno. Poder hierárquico, interno. Ok? Então, vamos botar aqui, né? Gaivotinha azul, caiu na prova. Vamos lá, próximo. Gabarito, letra B. O poder de polícia tem caráter de fiscalização e eventual restrição de liberdades públicas. Ó, tem caráter de fiscalização e refere-se a uma restrição de liberdades em prol da coletividade. Gabarito, letra B, não tinha dúvida. Agora vamos lá. Ó. Olha a maldade na letra C. Essa aqui é só para quem é meu aluno. O poder regulamentar se manifesta através de atos de efeitos abstratos, não concretos. Essa é maldosa, tá? Imagina o cara tá ali, passa voando aquele concretinho ali, tá? É abstrato, não é concreto. Mas estava fácil porque a letra B estava dada, tá? Vamos lá, letra D. O poder discricionário admite controle... Ó, já veio a maldade aqui, né? O discricionário, né? Me lembra o quê? Somente a autotutela, tá? Então, o poder discricionário da administração admite controle jurisdicional somente quando for ilegal ou politicamente inoportuno. Não, quando for ilegal, eu não tenho, né? Aliás, eu tenho controle jurisdicional somente do ilegal, né? Eu não entro no mérito. Então, ó, no poder discricionário, se for análise de mérito, o judiciário não entra, somente no ilegal. Tá? Então, o erro está ali no politicamente inoportuno ou inoportuno do ato, né? Oportunidade do ato. Fechou essa? É aquela questão do mérito, da autotutela. Letra E agora. Ó. O poder vinculado somente admite controle quanto ao mérito. Poder vinculado admite análise de mérito? Não, porque eu não tenho margem de escolha. Eu só tenho, então, questão de legalidade. Vai cair isso? Vai. Se vocês errar, eu dou com um gato morto na cabeça. Tá? Fechou? Não pode errar? Tá. Depois eu vou contar uma história do gato morto para vocês.
Eu vou dar com um gato morto na cabeça daí. Olha só. Analista do Tesouro do Estado aqui, 2010. Só questão, prova difícil aqui, tá? Em relação aos atos vinculados, cabe à administração perquirir acerca da conveniência e oportunidade. Ato vinculado, só pode olhar o quê? Ato vinculado, eu só olho, não olho mérito, ok? Não posso cair nessa charadinha, hipótese alguma. Letra B. A relação de hierarquia entre os entes federativos e uma autarquia. O ente federativo e uma autarquia, há hierarquia? Não, há o que então? Tutela, supervisão ministerial ou controle finalístico. Fechou. Viu como cai? Cai direto. Letra C. O poder dever disciplinar. Então, poder disciplinar aqui, ó, vamos ver o que ele está abordando. Que autoriza a administração a aplicar uma sanção administrativa em alguém que descumpriu um contrato administrativo, né, está diretamente relacionado, ou diretamente à maldade, diretamente relacionado ao poder hierárquico? Não. A disciplina de punir um contratado está relacionada ao poder disciplinar. É decorrente do poder hierárquico? É, mas de forma indireta. Por quê? Porque é o superior que pune o inferior. Mas primeiro eu crio a estrutura, depois verifico o que houve de ilegalidade, baseado no qual poder? Poder disciplinar. Certo? Não podia cair nessa, tá? A maldade ali está no diretamente. Se tivesse assim, ó, indiretamente daria certo. Agora a maldade está no diretamente à hierarquia. Não é. Punir não tem a ver com hierarquia. Indiretamente sim, mas é diretamente ao poder disciplinar. Vamos lá. Letra D. Manifesta-se o poder discricionário do agente quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados na descrição dos motivos determinantes da prática do ato. Isso a gente não viu tudo ainda, tá? Mas a gente encontra a discricionariedade do poder discricionário, por exemplo, quando há conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, boa-fé. É um conceito indeterminado. Há uma discricionariedade aí no que é boa-fé. Tá? Seria um exemplo de ato discricionário, né? Poder discricionário num conceito jurídico indeterminado. Alguém sabe conceituar boa-fé aqui? É indeterminado. Tá? Vamos lá. Letra E. Prevalece na doutrina o entendimento de que o poder de polícia é passível de delegação a pessoas de iniciativa privada. Eu posso delegar o poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito privado? Não. Somente administração direta, autarquias e fundações. Ok? Os atos fiscalizatórios podem ser executados por um particular. Exemplo, uma concessionária. Aqui em Chapecó, por exemplo, tem a concessionária, chama-se Caiuá, ela faz atos meramente fiscalizatórios, mas quem que faz a punição, né, daquele que estaciona de forma irregular? A prefeitura. Quem que tem o poder de polícia? A prefeitura. Tá bom? Aquele papelzinho de fiscalização do trânsito, aquilo é um mero ato de fiscalização. Mas quem impõe a sanção do poder do poder disciplinar ali, ó, é a prefeitura. Aliás, do poder disciplinar não, nós estávamos falando do poder de polícia, né? Poder de polícia, quem aplica é a prefeitura. Vamos lá, então. Ficou dúvida? Ó, eu não tenho poder de polícia para as pessoas da iniciativa privada. Tá? Então, não vou ter poder de polícia, por exemplo, numa concessionária, numa permissionária, numa autorizatária, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista. Essas não têm poder de polícia. Tem uma exceção aqui, né? A OAB. Lembra da OAB? Que ela é sui generis, porque ela tem poder de polícia, mas não está vinculada à administração. A exceção é a OAB aqui. Vamos lá, essa questão aqui, ó, nível de dificuldade 1,8. Boa questão, né? Bem trabalhado. Todos esses aspectos que nós conversamos agora, eles trabalharam muito bem aqui. Vamos lá, próximo. Auditor Fiscal do Estado 2010. Ó, duas questões sobre o mesmo assunto. Em relação à relação entre o poder entre a administração direta e a administração indireta, é típica de hierarquia? Não. Não é de hierarquia, não é de subordinação, é de tutela. Então, erro na letra A. Letra B.
O poder de polícia administrativa se exerce sempre através da polícia judiciária. Não, aí está errado, né? Aí forçou a mente. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta de seleção. E a polícia judiciária pode ter poder de polícia? Sim. Né? Nós tivemos aqui no curso passado a agente Jéssica, né, que ela veio falar sobre a carreira, e uma das fiscalizações que ela fazia era nos bares e restaurantes, é a questão, por exemplo, de menores, né, e horários de fiscalização, poder de polícia. Da polícia judiciária, né, por exemplo, jogos também, né, eles fazem fiscalização de jogos. Letra C. A vinculação à lei é prescindível no exercício do poder discricionário? Essa é muito maldosa. Olha só, a vinculação à lei é prescindível, ou seja, é dispensável no poder discricionário? Não. Olha só, essa questão é da interpretação. Vamos ver de outra maneira essa questão. Ela diz assim, ó, a vinculação à lei é dispensável no exercício? Ou eu tenho que, a escolha na margem, a escolha aqui, ó, de margem, não é na lei? Eu dispenso a lei? Ou a lei é imprescindível? Ó a palavrinha de novo ali, ó. Então, o que eu quero que vocês... Ó, caiu a palavra prescindível ou caiu a palavra imprescindível, para ali. Para e tenta interpretar. O que é uma coisa imprescindível? Que eu preciso, não posso abrir mão. Né? Indispensável. Então, coloque. Imprescindível é indispensável. Para ficar mais fácil de memorizar, né? Imprescindível é indispensável. E prescindível? Dispensável. Então, eu dispenso a lei na discricionariedade? Não. É a margem de escolha na lei. Difícil essa? Difícil. Nível 10 essa. Tá? Porque é um nível da interpretação do português. Ó, não é nem de, tá mais lá o português aqui, né, que o direito administrativo. Letra D agora. O juízo de conveniência e oportunidade pauta o exercício do poder vinculado. Não, aí não, né? Margem de conveniência e oportunidade é o mérito, é o poder discricionário. Essa prova aqui, ó, na época já ganhava ali uns 13, 14 mil, tá, povo? Então tem que ter um grau de dificuldade alto. Letra E. Olha só, gabarito é letra E. Essa aqui, se vocês errassem, era o gato morto na cabeça. Olha só, a avocação. O que é avocar? Pá, agora deu branco, não lembro o que é avocar. A avocação. Ó, avocação, delegação. Avocação, delegação. Avocação, delegação, né? Fechou? Olha só, a avocação de um subordinado e a revisão deste, ok? É típica de qual poder? Poder hierárquico. Não dá para errar isso. Ok? Não dá para errar uma questão dessa. A resposta era fácil. Tá? A questão mais difícil ali era a letra C. Tá? Então, assim, ó, imagina, vamos pensar nos cargos mais concorridos do Estado, o nível de dificuldade é esse. Estamos preparados? Sim. Vamos para a próxima. Advogado da Prefeitura de Palhoça 2010. A atividade do Estado que consiste em limitar exercício de direitos individuais, limitação de direitos individuais em prol da coletividade, em benefício do interesse público. Acho que até parecidas as frases, né? É qual o poder? De polícia. Qual é o poder, então, que o Estado tem, né, que consiste em limitar direitos individuais em prol da coletividade? Poder de polícia. Professor, não consigo lembrar. Lembra da calçada. Faz a calçada. Não vou fazer. Faz a calçada. Poder de polícia. Ok? Para o particular. Vamos lá. 14. Essa aqui é uma questão grande, mas é aquela questão que serve para a gente revisar o assunto. Tá? Em matéria de poderes. 1. A prática do ato vinculado possibilita o agente eleger a opção que melhor atenda o interesse público, respeitado sempre a finalidade, a forma, a competência da prática do ato. Sim. Isso aqui é uma coisa que nós vamos ver depois. É o motivo o motivo e o objeto que determina a discricionariedade. Os outros são vinculados. Por isso que está certo essa aqui. Questão um pouquinho avançada para nós ainda, mas depois vocês vão ter que rever quando a gente vê atos. Tá? Número 3 agora. Por meio do poder hierárquico, decorrem as prerrogativas de delegar e avocar atribuições de fiscalização e de revisão das atividades e decisões proferidas pelos órgãos inferiores. Tá certo?
delegar, avocar, do órgão que está mais abaixo na estrutura. Certo? Qual o poder? Hierárquico. Agora vamos achar os erros na 2 e na 4. 2. Pela natureza regulatória dos direitos e garantias individuais, a discricionariedade está sempre presente nos atos decorrentes de poder de polícia. Essa é maldade pura. Essa é maldosa, assim, ó, de nível 10, de maldade. Olha só, no poder de polícia, um dos atributos é ser discricionário. Agora, olha a maldadezinha ali, ó. Ele é sempre discricionário. Então, eu tinha que lembrar que existe a exceção da licença. Essa é maldosa de nível 10. Certo? Essa aqui é maldade nível 10. Então, ó, tem que estar no meu esquema. Para mim não errar uma questãozinha dessa, tá? Vamos lá. Número 4 agora. O poder regulamentar, então é o poder de editar decretos, ó, conferido ao chefe do poder executivo e que visa garantir a fiel execução da lei. Fiel execução da lei é o decreto regulamentar. Agora, olha isso aqui, se vocês errassem é o gato morto. Olha só, é vedada a edição de decreto autônomo? Não. Decreto autônomo. Certo? Então não pode cair nessa charadinha aí. Vamos ver se tem mais alguma. Fechou. Tá? Ficamos por aqui então, né? Agora temos só dívidas.